Será se o nosso quadrinho, né, o quadrinho brasileiro como a gente conhece, é só ignorado? Ou será se ele realmente não é tão bom assim, como as pessoas às vezes costumam falar? Tá? Polêmica hoje. Bora conversar um pouquinho sobre enquanto a gente desenha, tá? Vamos tentar destrinchar um pouquinho esse assunto que eu acho que é bem interessante a gente conversar sobre, ok? Só passando aqui para vocês o que é que eu tô fazendo, né? Pra gente ficar, todo mundo ficar aí sabendo, né, o que é que tá acontecendo, pelo menos. Eu tô produzindo um quadrinho, né? Chamado Sertão Benzido. E a gente está atualmente na página 07, como vocês podem ver aqui, tá? Enquanto a gente conversa, eu vou desenhando para vocês. A gente vai fazer... A gente tá nessa página aqui, tá? E vamos tentar fazer esse quadro aqui de cima, tá bom? Mas, voltando ao nosso tema central, né? Será se o nosso quadrinho, como a gente conhece, será se ele não é tão bom assim? E por isso ele é ignorado, entende? Acho que vocês entendem, né, o que eu quero dizer com isso. Eu acredito muito que, assim como em qualquer área, né, que a gente veja por aí, existem, né, bons trabalhos e existem trabalhos ruins também, né? Mas isso não quer dizer que o nosso quadrinho, né, com os trabalhos que a gente faz sejam ruins, realmente, sejam todos ruins, né? Lógico que vão existir trabalhos que vão precisar melhorar, né? No nível técnico, nas histórias e tudo mais. Porém, a gente também tem muitas obras incríveis, sabe? Muitas obras que deveriam ter mais reconhecimento e não tem, pelo simples fato de que não chega, né? Para as pessoas. Simplesmente não existe o marketing correto, né? O marketing não que não seja correto, né? Realmente ele não existe às vezes. Não, a gente não tem um mercado onde a gente vai expor nos quadrinhos e lá tenha várias pessoas vendo, sabe? Não existe isso aqui no nosso país. E aí meio que a gente fica meio que dependente de criar o nosso próprio marketing, né? De fazer o nosso próprio marketing. E aí com isso acaba acontecendo às vezes da gente perder, né? Muitas obras boas, muitos quadrinhos aí que são incríveis e que às vezes a gente nem conhece, porque simplesmente não chega, tá ligado? Para que a gente possa estar lendo. Algo interessante, né, que está acontecendo agora é que o pessoal, né, que faz quadrinho, que já tem um quadrinho aí que está ganhando uma certa relevância no meio, tá começando a fazer música, né, dele, começando a fazer rap dos trabalhos e para poder esses trabalhos chegarem em mais pessoas. Eu acho isso uma ideia genial, tá? Do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de explorar, né? Porque querendo ou não, o Brasil é um país muito musical, né? E aí meio que quando a gente une essas duas coisas, o quadrinho começa a furar a bolha, né? Começa a ter muitas e muitas views. Um exemplo recente que eu vi agora foi a gravação do rap do quadrinho Lampião, tá? Que é uma história que conta, assim, de uma forma meio folclórica, né? História dos maiores cangaceiros de todos os tempos, né? Mas só que de uma visão mais de terror, né? Mais de ação, realmente mais de anime mesmo. E isso colocou Lampião em segundo lugar em leituras na Flipthrough essa semana. Nessa semana aí, hoje, 1º de maio, né? Feriadão também, Dia do Trabalhador. Também somos trabalhadores, tá, pessoal? A gente que faz esse quadrinho. Então também é o nosso dia, de certa forma. Certo? Mas... eu gostei muito do que foi feito, tá? Dessa música. Ela já tem uma visibilidade, já ganhou uma visibilidade muito boa. Se não me engano, tá com 1 milhão de views. Tá? E colocou, acho que quase trava de novo a Flipthrough, né? Primeira vez foi quando gravaram o rap do Sense Life, que a plataforma caiu praticamente em 3 dias.
E aí, quando você tem, né, que é diferente, que faz chegar nas pessoas, e aí o pessoal começa a ver que o trabalho é realmente bom, é interessante demais, sabe? Porque mostra que o nosso trabalho ele tem qualidade, né? E que ele só não está sendo visto. Assim como eu já disse, né? Existem outros trabalhos que precisam melhorar e tal, mas também temos muitos trabalhos bons, muitos trabalhos com muita qualidade, entende? E que só não são vistos mesmo, só não tem a visibilidade que deveriam, né? Tá? E falando mais um pouquinho, né, sobre essa parte, né, de melhorar, eu vejo que o nosso nível técnico da esmagadora maioria dos quadrinhos que a gente tem aqui ainda é muito baixo, entende? A gente ainda precisa melhorar nessa parte, entendeu? A gente tem quadrinistas que não se importam muito com o tamanho do balão, o espaço que ele vai ocupar na página, entendeu? Onde os personagens vão estar, com a composição, sabe? Ritmo de leitura, como é o caso aqui, em que você tem um quadro que aponta para outra coisa, e essa outra coisa aponta para cá, e essa mão, por exemplo, né, nesse caso, nesse quadro, essa mão aponta para cá, e essa posição deles joga a gente aqui para cima, entende? Esse ritmo de leitura às vezes não tem, às vezes não sabe onde colocar o seu personagem, às vezes o texto está muito grande, às vezes tem muito erro ortográfico, tá? E tudo isso meio que dá uma espantada no leitor, né? Porque a gente está acostumado também a ler bons quadrinhos, a ler HQs, a ler mangás que são profissionais, tá ligado? Então a gente quer, né, de certa forma, encontrar o mínimo possível de profissionalismo nos quadrinhos, entende? E isso a gente só vai vencer com estudo, né? Com dedicação, cara. Sem isso, nada acontece, tá? Sem falar também que o autor precisa se esforçar, né? De certa forma, já que a gente não tem um mercado, né, de quadrinhos, já que a gente não tem algo sólido ainda, então a gente precisa se esforçar para que as pessoas vejam o nosso trabalho. Como eu falando sobre as músicas, né, sobre os quadrinhos brasileiros, o pessoal, eu acho que tá pagando, entendeu? Para poder ser divulgado, sabe? Não é que o cara lá do canal viu o quadrinho, achou bom e decidiu fazer uma música, né? E eles também precisam ganhar dinheiro com isso, então meio que eu acho que é o autor que tá indo atrás para poder criar o rap, entende? Então, ou seja, ele tá se esforçando, ele tá investindo no trabalho dele. E infelizmente, a gente só vai conseguir dessa forma, entendeu? Indo pra cima mesmo, investindo um pouco, fazendo campanha, tentando de alguma forma escoar, né, o quadrinho, tentando fazer com que ele chegue em mais pessoas. E hoje em dia, cara, com a internet, isso se tornou muito mais fácil, né? Não é mais tão difícil assim. Lógico que tem, né, toda a dificuldade ainda, né, de você achar o público das pessoas, entenderem ali sua história, começarem a te seguir. Mas tá mais fácil, entendeu? Esse é o ponto. Você escoar, né, você mostrar o seu quadrinho para mais pessoas, tá mais fácil. Quando na internet há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito mais difícil. Mas a resposta, né, para nossa pergunta, acho que seria essa, de que a gente tem bons trabalhos, mas também precisa melhorar nos demais, entendeu? Por isso que eu faço um canal também, tá? Para ajudar também as pessoas, também para dar dicas, também para melhorar um pouco mais, tá? Lógico que eu não sou um mestre dos quadrinhos nem nada do tipo, não sou senhor da verdade, não.
mas tem um certo conhecimento, um pouco de conhecimento sobre quadrinhos, sobre desenho. Então, por que não passar, entendeu? Por que não ajudar as pessoas também, tá? Mas também eu quero ganhar dinheiro com isso também, entendeu? Também é um ponto importante que eu acho que a gente deveria levar em consideração, tá? Porque, infelizmente, essa é a vida, né? Você precisa se sustentar de alguma forma, né? Por isso que tem um link aqui de afiliado, por isso que eu quero oferecer outros tipos de serviço também depois, né? Sem falar que isso me coloca também dentro da visão, né, do pessoal. Ah, olha só, esse cara, ele tem serviços, né, com quadrinhos, bacana. Tá? Sem falar que isso cria, de certa forma, networking, né? Tá? Mas, voltando aqui, pessoal, como eu ia falando, né? Você vai precisar ganhar dinheiro com alguma coisa, entendeu? Pra poder sobreviver. Pra poder conseguir viver, né, do que você gosta também. Fazendo o que você acha melhor, né? De produzir, de fazer no seu dia a dia. Não é tão simples assim, não é tão fácil você fazer quadrinhos também, tá? Você viver de arte, você fazer arte, entendeu? Tudo tem uma dificuldade, tudo tem... Tudo é difícil, né? De certa forma. E você vai precisar lutar, você vai precisar fazer coisas que você nem imaginava. Tá bom? Então, se você tá aí, né? Você que tá vendo esse vídeo, eu acho que seu trabalho ainda não tá bom o suficiente, comece a estudar, cara. Comece a se dedicar mais, entendeu? A você entender como é que funciona, ainda mais você aí que é jovem também, tá? Arte, esse meio da arte, ele não é simples, entendeu? Você viver, você fazer suas coisas, até um simples trabalho que você faz tem uma dificuldade, entendeu? Não é algo fácil de fazer. Você precisa de bastante dedicação da sua parte, sabe? Não é que o quadrinho seja ruim também, no caso, né, do seu trabalho, é só que você não tem experiência às vezes para fazer. Experiência suficiente, tá bom? Vamos fazer aqui a achura da mesa. Eu já tô cansado de fazer a achura dessa mesa, mas é isso, né? Faz parte. Vou tentar fazer aqui. Vai ficar legal. Tá? Mas, pra gente concluir, não deixe de fazer seus trabalhos, entende? Não deixe de desenhar, não deixe de criar. Só porque você acha que ainda não tá bom, entendeu? Você só vai melhorar fazendo, entendeu? Você só vai chegar num nível bacana fazendo. Eu levei anos pra poder sair de um nível bem amador pra chegar em algo menos amador, tá? Tudo é processo. Tudo vai levar um tempo, tudo vai demorar um pouco. Ninguém consegue evoluir em algo da noite pro dia, tá? E aproveitem o processo, aprendam, interajam com outras pessoas, entendam as dificuldades das outras pessoas, olhem o que é que está acontecendo, entendeu? No meio, o que é que está influenciando cada coisa, por que é que determinado projeto cresceu,
que não parecia tão bom assim, mas ele cresceu. E por que outro projeto que parecia tão incrível não teve a mesma visibilidade, entendeu? Não teve o mesmo crescimento, tá? E tudo parte do seu esforço, né? Tudo parte da sua inteligência em fazer alguma coisa que seja interessante, tá? Que tenha alguma influência de alguma forma nesse meio que a gente tá. Ok, agora deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um efeito. De certa forma dele batendo aqui. Porque no nosso quadro, né, inicial, acho que tem uma espécie de... Eu coloquei um ban aqui, né? Acho que eu não vou colocar esse ban não. Porque nesse quadrinho ele já tem muita achura, né? E aí eu colocando mais achura fica ainda mais estranho. Porém, quando eu for arte finalizar, né, eu vou mudar aqui. Eu deveria ter deixado, né, aqui mais aberto, de certa forma, tá? Mas é isso, eu vou fazendo o quadrinho e vou me perdendo, né, nos assuntos. Tá, mas enfim, está gravado, né? Vocês conseguiram ver. Conseguiram ver eu desenhando. Acho que é melhor colocar só esse daqui, cara. Sei que vocês gostam também de ver, né, o projeto sendo pronto. Tô pensando em fazer a série de Sertão Benzido assim mesmo também. Tá. Na arte final aqui, eu acho que eu vou corrigir um pouco mais isso aqui. Ok, pessoal. Vou colocar aqui mais um pouquinho também. Mais um pouco aqui. Beleza. E aí o ban, ele deveria ficar bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Mas aí eu acho que eu vou colocar no digital mesmo. O ban, o pol, eu ainda não sei como eu vou fazer, tá? Na arte final é que vai ficar um pouquinho mais visível, tá? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Nosso vídeo, dessa nossa conversa aqui, né? Conversando um pouquinho e desenhando e definindo, né, coisas também, fazendo quadrinho, realmente produzindo de forma mais direta, tá bom? Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Do que eu falei aqui, se eu tô certo, se eu tô errado, se vocês pensam diferente, se vocês pensam igual, tá bom? Mas eu acredito que vai muito de quanto você se dedica também, tá? O seu trabalho em aprender, em desenhar, em fazer, em divulgar, tá? Tudo é questão de você saber o que você quer, aonde você quer chegar, para quem você quer mostrar, como você quer mostrar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, desse formato. Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui desenhando as páginas de Sertão Benzido, tá? Para tentar mostrar para vocês o processo, né? De forma mais crua, né? Que eu acho também que falta esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Mas é isso, pessoal. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado que tem mais vídeos, tá? Semana que vem. Valeu!